Esse é o primeiro vídeo da série Filosofia do Rock. Essa série tem como objetivo traçar paralelos entre pensamentos de autores da filosofia e talvez de outras áreas do conhecimento também, com o mundo do rock. A ideia aqui não é necessariamente trazer explicações sobre inspirações que os artistas de rock tiveram nesses autores, mas somente traçar um paralelo para que no fim, aprender as teorias dos autores seja mais fácil e mais divertido. Então fica aí que hoje a gente vai falar sobre Nietzsche e o punk rock. Bem, gente, estou aqui no clima falar sobre esse assunto, né? Tô aqui com a minha camiseta do Dead Kennedys, né? Nas punks fuck off. E nada melhor pra iniciar falando sobre isso é falar sobre o rock mesmo, né? Todo mundo que tá no mundo do rock sabe que ele nasceu como um estilo derivado do blues e que sempre teve uma característica de quebrar certos tabus e padrões da sociedade da época, né? Claro que com seus desenvolvimentos históricos e com as novas épocas que ele foi habitando, a forma como esses tabus eram lidados, a forma como esse choque cultural acontecia era de maneiras diferentes. Não demorou muito para o rock ter como o seu lema principal sexo, drogas e rock and roll. Isso daí vai nos remeter muito à teoria de Nietzsche, né? Para você que não lembra quem é Nietzsche, eu tenho aulas sobre o autor, mas falando de maneira geral, se você não está com muita paciência para ver as aulas, Nietzsche é um autor que vai criticar principalmente a moral ocidental. Vai ter aí como um dos objetivos principais criticar a moral que nasceu com o Sócrates na Grécia e que, segundo ele, perdurou até a modernidade, com diversos desenvolvimentos históricos, né, chegando a ter diversas ramificações, né, assim como o cristianismo, que é talvez a crítica que vai ser mais famosa do Nietzsche no meio de discussões sobre o autor, né. Ele tem inclusive até um livro que chama O Anticristo, né? Então ele é um cara que tinha críticas muito radicais ao que ele se propunha a criticar, né? E por que ele criticava a moral ocidental? Bem, ele dizia que a moral ocidental era uma moral que limitava o homem, né? E que fazia com que necessariamente fosse morta a parte do homem que pertencia aos sentimentos, às pulsões, né? Que ele chamava de espírito dionisíaco do homem. Segundo ele, o nascimento dessa tragédia aconteceu com Sócrates na Grécia, no momento em que ele racionaliza todo o discurso intelectual e, em vez de contemplar o que os sofistas contemplavam, né, o teatro, o sentimento, o falar, e gerar nas pessoas risadas, gerar nas pessoas tristeza, fazer com que as pessoas se integrassem nessas pulsões do presente, do mundo real, do mundo de agora. Sócrates pegou e jogou tudo isso no lixo e falou: olha, nós temos que tentar alcançar um mundo que ele vai chamar de mundo inteligível, né? Diante disso, Nietzsche desenvolve a sua crítica e chega a criticar o cristianismo, né? Dizendo que o cristianismo também tinha a ver com essa moral, que ele vai chamar de moral do escravo, né? A moral limitadora, uma moral que quer fazer com que o homem se direcione para um mundo inteligível, um mundo feito somente de ideias, um mundo que eu não vejo, um mundo que eu não sinto, um mundo que não está aqui nas pulsões do mundo real, do mundo de agora, né? Bem, o que isso tudo tem a ver, por exemplo, com o punk? Né? A gente falou do rock, mas o punk é um desenvolvimento do rock. Vamos dizer que a gente chama de subgênero. O punk rock é um estilo que vai ser criado ali principalmente na década de 70, que tem como característica principal elevar a sua crítica radical aos valores e aos tabus o nível máximo, né? O punk critica todo tipo de autoridade. Uma característica do punk que é muito
que é muito pertinente a gente falar é que eles são iconoclastas, né? Ou seja, eles são um movimento contra essa ideia de que nós temos que seguir uma vida padronizada, uma vida regrada para que se alcance uma felicidade produzida, que as pessoas impõem esse tipo de moral, né? Você tem que crescer, ir para a escola, tem que fazer uma faculdade, ter filhos, né? Obviamente se casar, nesse processo aí fazer toda uma receitinha de como deveria ser a vida, né? E contra essa moral, contra os valores, as tradições da época, os punks se vestiam de maneira diferente, né? Que era uma forma de dar um choque de cultura mesmo com relação aos padrões de vestimenta, ir contra a questão religiosa, de que eles acusavam muito de provocar alienação nas pessoas, né? Alienar as pessoas a acreditar em um mundo após a morte e negar a sua vida aqui. Isso lembra muito a filosofia de Nietzsche, que criticava a questão religiosa justamente por alienar as pessoas, né? Nietzsche dizia que um cristão, uma pessoa que acredita nessa moral massificadora, né? Massificadora no sentido de que todo mundo acredita e tem a noção de impor valores para as outras pessoas, né? Quem acredita nisso daí é uma pessoa enferma, uma pessoa doente, né? Segundo Nietzsche, a gente deveria se voltar para a nossa individualidade, assim como os punks acreditam que a sociedade da época deles acaba com a individualidade das pessoas. Bem, a partir disso a gente tem algumas letras de música, por exemplo. Eu posso citar aqui a primeira, né, dos pioneiros Sex Pistols, né, uma banda inglesa de punk. Ler aqui pra vocês. God Save the Queen, né? Deus salve a rainha, seu regime fascista fez de você um retardado, bomba de hidrogênio em potencial. Deus salve a rainha, ela não é um ser humano, não há futuro nos sonhos da Inglaterra. O que ele quer dizer com isso? Ele quer mostrar sua crítica à autoridade da rainha, que é a autoridade máxima da Inglaterra, a figura de autoridade máxima da Inglaterra, né? Ele continua na música dizendo o seguinte: não deixe que digam o que você quer, não deixe que digam o que você precisa, não há futuro, nenhum futuro para você. Então observe, nesse momento ele está criticando também a imposição de valores morais às pessoas, né? Que tem que seguir, como eu disse antes, uma receitinha de bolo de como deve ser a vida, né? Então esse é um dos exemplos iconoclastas das músicas de Sex Pistols. Outra música que fala sobre isso é Anarchy in the UK. Vou ler aqui pra vocês. Ele começa a música desse jeito: eu sou o anticristo, eu sou um anarquista, não sei o que quero, mas sei como conseguir, eu quero destruir transeuntes. Enfim, né? Aí ele continua: porque eu quero ser anarquia, não o cachorro de alguém. Enfim, o que ele está colocando aqui? A crítica dele à religião, eu sou o anticristo. Ele está querendo trazer a sua oposição à figura sagrada, ser anti-autoridades, porque é no sentido anarquia, quer dizer, a abolição de toda autoridade, inclusive as autoridades estatais, né? Não deixe que digam como você tem que ser. Ele está indo contra essa ideia de imposição de valores e de como deveria ser a vida das pessoas, e que as pessoas deveriam então viver as suas vidas de acordo com como elas mesmas achavam que como tinha que ser, né? As pessoas realmente serem livres. Essa que é a ideia. E isso daí está associado diretamente à filosofia de Nietzsche, quando ele fala do Übermensch, do homem, né? Do super-homem, daquele que se desprende dos valores massificadores e passa a desenvolver seus próprios valores a partir de si, a partir da sua vivência, né? É o que Nietzsche vai chamar de transvaloração dos valores, né? Passar por cima de todos esses valores ocidentais, viver uma vida individualizada, viver uma vida que, segundo Nietzsche, seria uma vida de liberdade. Né, largar dessas limitações que a moral imposta a gente causa na nossa vida, né? Outra música que fala sobre isso daí, né, trazendo aí os Dead Kennedys, que são a música mais famosa, né, a música que teve até no Guitar Hero, né, o Holiday in Cambodia. Essa música fala o seguinte, né, então você foi à escola por 1 ano ou 2 e acha que já viu de tudo, no carro do papai achando que vai longe, na costa leste seu tipo não rasteja. Aqui criticando a figura daquele que se sente superior hierarquicamente por ter muito dinheiro, né.
é uma ideia também de revolta contra a idolatria do dinheiro, a idolatria daquilo que necessariamente todos dizem que nós temos que correr atrás de dinheiro, cada vez mais dinheiro e etc. Essa é uma crítica que o punk vai fazer. E a gente pode traçar um paralelo com Nietzsche no seguinte aspecto. Nietzsche vai criticar todo tipo de idolatria. Então, inclusive, um texto chamado Crepúsculo dos Ídolos, em que ele começa a transcorrer sobre essa temática, né? Ele fala da filosofia a golpes de martelo, em que ele vai sair julgando, criticando e acabando destruindo com as figuras de idolatria que as pessoas criaram ao longo da história. E principalmente da história ocidental, trazendo essas morais como a figura de Deus, a figura do ser racional, da busca pela verdade. A verdade é um ídolo, Deus é um ídolo, a razão é um ídolo, e nós temos que acabar com esses ídolos para nos voltarmos para o agora, para o presente, para a nossa vida aqui, no que a gente pode ver, no que a gente pode sentir, Bem, para completar, tem outra música aqui, agora de uma banda brasileira, Plebe Rude, que se chama Johnny Vai à Guerra, criticando também, novamente, como a gente tinha falado antes, aquela ideia da vida, que tem que ser regrada e etc. Na música, ele começa falando que Johnny vai à guerra outra vez, diversão ele conhece bem, Johnny vai à guerra outra vez, enquanto a trégua não vem. Ele era apenas uma pequena ilha de luz na escuridão, sentado debaixo de um poste, etc. Falando muito sobre um cara que vai à guerra. E conforme a música vai passando, você vai percebendo que essa guerra é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Porque ele fala assim, mas ainda restam outras guerras, outros fins de semana. Outros fins de semana, outra batalha, A batalha seria o dia a dia de ter que trabalhar e seguir essa vida regrada, essa vida imposta a nós. Então, no final ele pega e fala nunca, se libertar dessa ideia mesmo, que nos limita, que limita a nossa vontade de potência, aqui fazendo já uma referência, um paralelo com Nietzsche, que limita a nossa capacidade de expansão, de sermos quem nós somos, Então isso aí pode estar muito associado também, paralelamente ao autor. Isso também está associado ao que eu tinha falado da moral do escravo, que limita a vida das pessoas e necessariamente com o visual do punk, o punk com seus moicanos, com vários piercings, com roupas extravagantes, tudo isso com o objetivo de chocar e de falar, olha, eu não sigo as suas regras, cara, eu não sigo, isso falando para todo tipo de autoridade, todo tipo de ídolos, eu não sigo suas regras, eu sou quem eu quiser ser, uma rebelião e afirmação do indivíduo, da individualidade. Outro fator interessante que Nietzsche fala é sobre a música. Isso aí já é uma parte que, por exemplo, não tem nas minhas aulas sobre Nietzsche, mas que é uma coisa muito interessante, um aspecto muito interessante da obra dele, que ele escreve sobre o caso Wagner. Não sei se vocês sabem, mas ele foi muito amigo de um compositor chamado de Richard Wagner, que justamente por ele começar a colocar ideais antissemitas, tradicionalistas, conservadores nas suas obras, Nietzsche vai cortar relações com ele. A música não tem que ser subordinada a morais enfraquecedoras. A música tem que ser uma livre expressão do ser. E aqui a figura da música do punk, A música do punk é uma expressão, uma energia jogada para fora, não se importando com valores, com regras, com o que é bonito, o que é feio, com o que é racionalmente bonito. As rodas punk, por exemplo, são diversas pessoas se batendo, se empurrando, Aquilo ali não é para fazer um sentido racional, é para expressar mesmo o que está se sentindo naquele momento, para extravasar, para jogar para fora, E isso é o que nos faz humanos, as pulsões, é isso que Nietzsche acabaria observando, o que nos faz humanos é justamente isso, e a música serve para isso, E não para ser subordinada a nenhum tipo de moral. Então aí está outra coisa interessante que a gente pode traçar um paralelo com a obra de Nietzsche. Com isso a gente termina os paralelos aqui com Nietzsche e o punk rock. Gente, então, nesse final de vídeo eu já vou dizer para vocês se inscreverem
no canal e dar um like, porque isso me ajuda demais. E outra coisa, deixar claro que isso daqui não é uma explicação sobre uma inspiração que os punks tiveram necessariamente na obra do Nietzsche. A gente sabe que os punks necessariamente são um movimento que surgiu com o operariado, um movimento que está muito mais associado a teorias anarquistas e até marxistas do que da obra de Nietzsche. Mas isso aqui é para se tornar mais didático a forma como a gente entende a teoria do autor, porque é uma teoria muitas vezes que é muito abstrata, né? Ela é vista de uma forma muito abstrata, e isso pode auxiliar vocês a entenderem o que está sendo explicado aí nas obras de Nietzsche, beleza? Então, até mais, gente!